Olá, bem-vindos ao Por Dentro do Legislativo, esse programa que mostra para você os trabalhos realizados pelas comissões permanentes e das frentes parlamentares da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Aqui comigo, ao meu lado, já o colega Paulo Radamés. É isso aí, Jana. Vamos para mais um podcast. Eu vou te falar, o convidado de hoje é gente fina, viu? Exatamente, Paulo. Nós estamos aqui com o deputado professor Rinaldo Modesto, do Podemos. Seja bem-vindo, deputado. Janaína, prazer poder estar aqui com vocês, também junto aqui com o Paulo e com todos os nossos telespectadores. Uma honra poder ser convidado e bater esse papo com vocês aqui e levar informação para a população do Mato Grosso do Sul. Prestar contas, né, deputado? É o nosso papel, além de fiscalizar o poder público, além de a gente atender a população, é de prestar contas do nosso mandato. Eu fico feliz quando a gente tem essa oportunidade, porque as pessoas no nosso país e no nosso estado não é diferente, têm tido uma dificuldade de gostar de política, de participar, de acompanhar, e aí quando você tem a oportunidade de falar daquilo que você faz, das suas ações, qual é o papel de um deputado, isso é muito bom, e até porque tudo passa pela política, não tem outro caminho. Já dizia os grandes filósofos que aqueles que não gostam de participar da vida política serão governados por aqueles que gostam. Então, em um Estado democrático de direito, não tem outra forma se não for pela política. Eu lembro muito, aqui já finalizando aqui esse parênteses, do ex-ministro Churchill, lá da Inglaterra, né, que ele dizia que a democracia era o pior sistema de governo que tinha. E, até aquele momento, ainda não tinha encontrado um sistema melhor do que aquele, ou seja, o democrático. Então, em que pese as dificuldades, em que pese os problemas que nós temos hoje num país democrático, ainda é pela política. Portanto, é um prazer poder estar aqui falando com vocês, com todos os nossos sul-mato-grossenses. Começamos bem, hein? Oxi. Deputado, o senhor é presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Casa de Leis. O senhor vem de 5 mandatos e a gente sabe que lá de trás, uma bandeira que o senhor levanta é a questão da educação. Isso deve ao fato do senhor ser professor? Olha, na verdade, eu sempre aprendi, já com a minha mãe, eu sou filho de uma professora aposentada, aliás, foi a minha primeira professora, né, ela que me alfabetizou na área rural, lá no município de Glória e Fátima do Sul, e eu vejo assim que, enquanto a gente não tiver governantes que coloquem realmente a educação em primeiro lugar, nós vamos ter um país rico como é o nosso, que estamos dentro das 10 maiores economias mundiais, e, ao mesmo tempo, a gente vê uma população com mais de 100 milhões que não tem direito a esgoto tratado, que leva às consequências de tantas patologias. Nós temos hoje no Brasil, a última estatística do IBGE, 30 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável. Como que pode? Há um paradoxo econômico e social muito grande. Um país rico, com tantas diferenças sociais. Portanto, eu acredito que é através da educação que nós vamos mudar essa situação. Vemos exemplos de países, por exemplo, o Japão, que teve o seu território arrebentado na Segunda Guerra Mundial, né? E hoje é uma das maiores potências. Por quê? Investir em educação. Quando você olha o PISA, que é o Instituto Internacional que mensura o teor, né? a questão da educação, o desenvolvimento da educação, o Brasil hoje está me parece que em 97º lugar. Uau. Olha que é vergonhoso. E, ao mesmo tempo, estamos dentro das 10 maiores economias do mundo. Então, é a prova inequívoca de que nunca no Brasil a educação foi prioridade. Por isso que Monteiro Lobato, um dos maiores escritores brasileiros, há muito tempo ele dizia que um país se desenvolve com homens e livros. E a gente vê até hoje, em 2023, tantos problemas, né? Hoje o nosso Estado ele está muito bem, quando se trata em nível nacional, hoje nós temos o maior salário, né? O segundo, distante de nós, é o Pará. Hoje o professor 40 horas aula vai passar a ganhar quase que R$12 mil, é R$ 11.975. O Pará vem em segundo lugar com R$ 8.006, em que pese todos os avanços que nós tivemos, ainda está distante para chegar numa educação que eu imagino que realmente tenha que ser executada no nosso Estado e, consequentemente, no nosso país. A educação é muito complexa, né? Não é só o professor que Exato, faz parte desse exatamente. processo. É a infraestrutura. Mas começa a partir disso aí. Começa a valorizar o professor. Nós temos vários gargalhos ainda, né?
administrativo. Não existe uma educação de qualidade, Paulo, se nós não tivermos uma merendeira motivada. Se aquele que está ali à frente, o segurança, o vigia ali, feliz, aquele que varre o pátio, que cuida de tudo. Então, os profissionais da educação, os servidores, todos têm que estarem enganjados. Nós temos algumas disparidades, começando pelo administrativo, que é uma luta, vocês têm acompanhado lá na Assembleia. Sim. Inclusive, tem até uma possível paralisação agora, dia 21. Então, eu estou sendo demandado e essas demandas a gente leva até o governo. Então, há um grupo de servidores do nosso Estado que realmente precisam ter um olhar carinhoso, diferenciado, e eu vejo na pessoa do governador Eduardo Ridio essa sensibilidade de reparar essa situação dos nossos servidores. Mas a educação, como disse você, Paulo, é um conjunto. Tem que ter a infraestrutura, tem que ter o ar-condicionado, que há muito tempo atrás o ar-condicionado, por exemplo, era motivo de luxo, ou era objeto de luxo, hoje não. Não, a gente está gravando hoje, está fazendo 39 graus lá fora. Exatamente. Então, isso aí virou item da cesta básica. Inclusive, Paulo, eu coloquei uma emenda há alguns anos atrás para que nós tivéssemos o kit de robótica em todas as escolas. As quase 170 e poucas escolas em tempo integral, todas elas têm um kit de robótica. Foi uma ideia nossa e o governador, à época, Reinaldo, assumiu esse compromisso conosco e colocou em todas as escolas em tempo integral. O ano passado, eu coloquei uma emenda de meta para que esse ano fosse executado a possibilidade de aquisição de ar-condicionado para todas as escolas. Tem ainda algumas escolas ou dezenas de escolas que ainda não foram atendidas e, portanto, a educação é um contexto, a infraestrutura, o ambiente, a questão do atendimento, a motivação dos servidores. É dessa forma que a gente vai ter aí uma educação realmente de qualidade. Maravilha. Então, deputado, a gente está falando sobre a questão da qualidade da educação, como que isso passa por tudo, né? E isso também é trabalho da comissão. O que a comissão tem feito, além de fazer essa mediação do governo, junto com as demandas dos servidores que estão interessados nisso, tem feito em termos de trabalho concretamente na Assembleia Legislativa? O que a gente pode destacar nesse ano de 2023? Olha, nesse ano de 2023, uma coisa interessante que nós fizemos foi desmembrar a Comissão de Educação, né, e criarmos ali a de Tecnologia e Inovação. Você percebe que hoje são duas ferramentas importantes e elas são irmãs siamesas. E a gente vê que o Brasil está muito distante no que diz respeito à tecnologia e inovação. Então, nós desmembramos, eu assumi o Júnior, que é vice-presidente meu da educação, né? Ele se tornou o presidente de Tecnologia e Inovação. Júnior, ele falou é o Júnior Mock. Júnior Mock, um grande amigo. E eu assumi a vice-presidência. Então, a gente inverteu. Fizemos reuniões importantes. Isso aí também facilita o trabalho coordenado, né? Facilita. E uma outra coisa interessante que vocês vão acompanhar, o ex-reitor da Universidade Estadual, o ex-magnífico, né, o Fábio Edir, professor Fábio, ele está sendo designado, já foi designado para nos assessorar na nossa Comissão de Educação e Comissão de Tecnologia, pelo conhecimento que ele tem, para que a gente venha realmente estar discutindo pautas interessantes, né? Uma outra coisa bacana que nós poderíamos destacar a questão de 2023 é que a Assembleia, vocês que estão lá já há um bom tempo, a Assembleia não tinha muito hábito de ter as comissões permanentes se reunindo, né? Então, nós já tivemos algumas reuniões, fizemos uma audiência pública interessante com o setor da cultura. Eu quero agora, nesse mês de novembro ainda, fazer uma reunião com o pessoal da área do esporte, porque foi criado o Plano Nacional do Esporte, não é verdade? E aqui no Estado ainda não foi regulamentado. Então, nós temos que criar uma política que seja perene, uma política permanente de Estado, não de governo. Então, é no sistema Sul, tem no ritmo e na mesma simetria do SUS. Essa política ela tem um objetivo principal qual? O objetivo é permitir com que todas as prefeituras tenham a sua política de Estado. Ou seja, se o prefeito sai hoje, o que vai assumir, ele vai dar sequência naquela... Tem que ter uma verba já específica, destinada, exatamente. Uma bolsa para um atleta. Exatamente. Então, nós avançamos bastante no Estado, mas aí agora, a gente criando esse sistema estadual, vai vir em consonância com o que já foi aprovado no governo federal. Então, tem muitos estados que ainda não regulamentaram e nós vamos fazer, se Deus quiser, ainda este ano, uma audiência pública com esse setor. Fizemos uma com a cultura.
vocês acompanharam lá. Os talentos e os tesouros. Veja bem, Paulo, você já imaginou, você que é vamos supor que você seja da arte, você está aqui há 20 anos no Estado. Quem vive da arte, vive da arte. Quando não tem a arte, o cara não, vai comer o quê? E nós tivemos exemplos de pessoas famosas e que morreram à míngua, precisando de ajuda de amigos para cotizar o valor de remédio, de alimentação. Então, isso é muito triste. Então, nós fizemos uma audiência pública, entreguei nas mãos do Anderson, representando o Fórum da Educação, que eles vão fazer agora uma reunião deliberativa nesse mês de novembro, porque a prerrogativa de criar uma lei dessa natureza é do Executivo. Mas nós apresentamos um projeto, uma minuta de um projeto, que na mesma simetria que já os 3 estados fizeram, inclusive o estado do Pernambuco, a Raquel Lira, recentemente, ela inseriu mais 10 artistas, tesouros vivos da cultura, para ter um salário, para ter um apoio no momento de vulnerabilidade, que a pessoa tem que estar dentro dos requisitos. Tanto tempo morando no Estado, tem a questão de saúde, a questão da idade. Exatamente. Então, nós podemos, sim, isso vai ser um valor ínfimo por parte do Estado. E também apresentamos a possibilidade de ter uma linha habitacional. Nós ouvimos, não sei se vocês estavam naquela nossa audiência pública. Na verdade, quem fez a cobertura foi a Janaína. Foi a Janaína, ela fez a reportagem. Você viu o senhor Breno, o cara que fez... Quantas novelas aí famosíssimas. 73 filmes. Foi realmente. O cara está com 70 e poucos anos, não tem uma casa para morar. Exato. E essa pandemia veio para evidenciar os problemas. Nós temos, eu e a ex-deputada Rose, hoje a superintendente da Sudeco, nós criamos, né, o projeto Tocando em Frente, que inclusive agora, dia 28 desse mês, novembro, nós vamos comemorar o 14º ano da existência do projeto, lá no Glauci Rocha. Até gostaria que o presidente... Um convite aqui, vocês que também estão assistindo, vamos participar. E lembrando que lá é vaga limitada, né? Lá só cabe 700 e poucas pessoas. É o maior projeto que eu conheço de prevenção no contraturno para criança, através da arte e da cultura. Sim. Nós bancamos isso há 14 anos. Então, e a gente faz isso em gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele já nos deu. Até porque nunca colocamos R$1 de emenda parlamentar lá. O prédio, inclusive, é dos meus pais. Então, a gente faz isso porque a gente acredita na educação, a gente acredita que prevenção é educação. E se nós temos hoje tantos problemas no Brasil, é porque nós nunca fomos doutrinados a investir em prevenção. Então, esse pessoal da cultura, por exemplo, voltando aqui no gancho, na época da pandemia, nós levantamos aí... Foi um setor bem afetado. Muito afetado. Nós já levantamos, criamos o Tocando em Frente Solidário, até os Jatos e Jatos doou o cachê dele, a Patrícia e a Adriana. Nós ajudamos mais de 8 mil famílias das 39 favelas, infelizmente, que existem em Campo Grande. E esse setor da cultura foi um setor que nós também ajudamos, não é verdade? Porque eles ficaram sem ganhar R$1, não é verdade? Então, esta audiência pública dos tesouros da cultura do nosso Estado foi, assim, para mim, um marco interessante. Diríamos até um marco histórico para a Casa de Leis, né, deputado? A gente que estava lá na Assembleia no dia, você estava cobrindo, eu também estava lá nos arredores, a gente viu que movimentou muito, lotou o plenário. Lotou. Ela se alongou, porque todo mundo queria falar, todo mundo queria contribuir. Todos os canais de televisão esteve lá cobrindo. A TV Morena foi de manhã, foi na tarde, a SBT, a Guanandi, as rádios de Campo Grande. Então, realmente mexeu com a população. Porque um país que também não investe em cultura, Paulo e Janaína, é um país fadado a se perder ao longo do tempo. Perde a sua identidade. E olha só que curioso, Jana, a gente está falando a respeito da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, né? Tudo está ligado com educação. Exatamente. E aí, 10 minutos de conversa, o deputado também falou que dessa comissão já nasceu mais uma, Ciência, Tecnologia e Inovação. Exato. Então, quer dizer, tudo está ligado com educação. Todos os projetos de lei que passam pela Assembleia Legislativa, você pode fazer uma relação com a questão da educação, né? Então, o volume de trabalho dessa comissão deve ser complicado. É verdade. Como faz para manter isso aí? Falar, muitas... isso aqui é da minha comissão, isso aqui não é... A gente trabalha em conjunto, né? Então isso facilita. E eu tenho dado assim, sem ciumeira, a gente tem partilhado muito. Nem sempre os 5 membros titulares estão presentes, mas há um clima muito amigável entre todos os membros da educação.
e da tecnologia também, que são os mesmos, só mudou a presidência, que o Júnior é da tecnologia e eu sou o vice dele, mas os demais membros permanecem. Então é tranquilo. Sim. O que pega mesmo é o volume de Exatamente, projetos e de chega muito, proposições. né? E chega muito. Outra coisa que a gente fez lá, uma outra audiência, foi com a representatividade de um grupo, né, que criou uma associação dos professores convocados. Essa foi uma outra audiência pública, a primeira, né, que a gente teve. É uma eterna briga aqui É uma no eterna estado, briga, né? Os convocados e os efetivos. A diferença realmente é grande, né? E é muito estranho você ter a mesma formação e trabalhar na mesma sala de aula, Janaína, e você, uma aula custa X, a mesma aula, com a mesma formação, com o mesmo público, custar um outro valor. Então, esse é um problema e que não é só no nosso estado. É um problema que tem solução? Tem solução, na medida em que tiver concurso público para preencher todas as vagas. É a única forma, Paulo, não tem outra. Enquanto isso, existe aí esse compromisso do governo, aliás, todos os candidatos assinaram esse compromisso de equiparar. Não é fácil, porque o Mato Grosso do Sul está pagando quase que 3 folhas por uma. Entendeu? Foi uma lei que nós aprovamos em 2014, no calar das luzes, no apagar das luzes, e só que é o 40 por 20, então dobrou. Então, realmente, não é fácil. Muitos estados entraram na justiça para não pagar. Aqui, o Reinaldo assumiu esse compromisso, a Rose, que é minha irmã, para quem não sabia, professora e vice-governadora, a gente fez um trabalho junto muito com o Reinaldo, eu era líder do governador Reinaldo e ele assumiu, mas não é fácil. Então, equiparar, esse é um sonho, é um compromisso, e eu, como professor, sabendo da importância que é, torço muito para que, num espaço curto de tempo, a gente consiga colocar todos os professores no mesmo grau de igualdade, ganhando. Hoje a diferença é muito grande, deputado? É, quase que 50%. Muito, né? Exatamente. E para isso, a gente está discutindo a Assembleia Legislativa, você que acompanha a produção de conteúdo jornalística da Assembleia Legislativa sabe que uma das pautas é estabelecer novas regras para a contratação dos servidores da educação, né? Como que isso está hoje? Olha, na verdade, vai ter agora, inclusive, um processo seletivo, né? As demandas que chegaram para nós, a gente encaminhou, né, para a Secretaria de Educação, e eles estão discutindo com a FETEMES para ver se chega num bom acordo aí. Então, a gente está torcendo para que seja bom para o governo, mas que não venha penalizar os nossos professores. E agora, essa semana, a demanda é fazer a prova nos seus respectivos municípios. Você imagina a pessoa que sai de Corumbá para vir fazer a prova aqui. E nós temos as regionais. E eu estou levando essa proposta para que eles flexibilizem do ponto de vista administrativo e que coloquem uma comissão em cada um, principalmente desses municípios mais distantes. Eu lembro que teve uma professora, 2 anos atrás, que ela faleceu até num acidente. Não sei se era vindo de Dourazo, lembra disso? Sim, repercutiu bastante. Né? Então, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Paulo, você conhece muito bem. É um estado que tem uma população pequena, mas é muito grande geograficamente. Sim, a gente tem a extensão geográfica da Alemanha. Exato. Com as 3 Espanhas, e geograficamente falando, você sai de Sonora até Mundo Novo, é quase 800 quilômetros. De 3 Lagoas a Corumbá também é quase 800. É muito grande. Então, a pessoa, se a gente conseguir atender esse setor lá nos seus respectivos lugares que moram, acredito que a gente vai estar dando assim mais uma contribuição para os nossos professores convocados. Maravilha. Deputado, agora falando com a revogação do novo ensino médio, como que a comissão ela tem enxergado isso? E ser preparado também, né? Porque isso aí vai causar uma revolução. Exatamente. Né? Por enquanto está parado, né? Realmente, Janaína, o novo formato que foi aprovado, olha, não tem como. O aluno, ele não está preparado e nem o professor. A gente gosta assim, do entrevistado que vem tem opinião, se posiciona. Nem o professor, vamos jogar limpo aqui, nem o professor, nem o aluno tem condições de seguir à risca nesse formato que foi aprovado. Por isso que isso foi suspenso, entendeu? Você tem que ter, por afinidade, agora um aluno que estuda num lugar que não tem a vocação econômica para uma área que... Como que você resolve um negócio desse? Então, é impossível
impossível colocar em prática o formato que foi aprovado acho que 2015, se não me foge a memória. Então, suspenderam e estão fazendo uma tratativa, porque o aluno, o interessado maior nisso, o produto final é quem? Não é nem o professor, é o aluno. É o nosso futuro. É o nosso futuro. Então, se esse cara não tem condições de acompanhar uma metodologia que nem entende, nem o professor está preparado para isso. Então, acho que tem que chegar realmente, criar uma política de Estado, mas que seja palatável para os dois lados, para alcançar o objetivo, que seja compreensível. A gente teve o Enem agora nesse final de semana, você chegou a acompanhar isso? Sim, foi o Caetano Veloso foi objeto de umas perguntas do Enem, aí deram uma prova para ele, ele não sabia responder a pergunta sobre a própria música. Tá vendo? Na verdade, muitas questões, né, foram assim polêmicas, exatamente, né? Por difícil interpretação. Exato. Então é muito complicado. Eu acho que a gente tem que ver uma educação assim que seja produtiva para o aluno realmente entender. Senão não tem futuro, não tem investimento que vai ficar perdido. Ok, deputado, a gente vai dar uma pausa. Fiquem aí que o Por Dentro do Legislativo volta já. É isso aí. A gente volta daqui a pouco. Retornamos com Por Dentro do Legislativo e nós estamos batendo um papo aqui com o deputado professor Rinaldo Modesto, do Podemos. Ele está aqui falando sobre o trabalho da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Casa de Leis, como vem sendo realizado, né, Paulo? Ao longo de 2023, que é o primeiro ano, é o ano da sua estreia como presidente dessa comissão, né, deputado? Na verdade, eu sempre participei da Comissão de Educação, mas como líder do governo, que fui no primeiro mandato do Reinaldo, e depois continuei como líder da bancada, sempre o colega Kemp quis assumir e eu, em nome da harmonia, sempre cedi, mas sempre ali como membro titular, geralmente vice. E este ano eu fui designado, né, pelos meus colegas como presidente, e eu estou procurando dar a minha parcela de contribuição assim, por vocação, e estou feliz de poder estar junto com os demais membros nessa comissão de Educação e Tecnologia. Não, educação, cultura e desporto. A gente está falando ao longo do programa como que essa comissão é variada, que às vezes até o presidente se... Não, eu falei, e a de tecnologia, eu só resumi. Entendeu? Agora eu entendi. Não, mas é porque é propício falar sobre isso, porque eu queria falar que a comissão não é só de educação, ela também é de cultura e desporto. E a gente vai voltar num assunto que a gente já passou por ele no primeiro bloco, né, Jana? Que é a questão do setor cultural, deputado. Você falou aí que realmente a comissão ela vem contribuindo bastante. Teve essa audiência, Tesouros Vivos de Mato Grosso do Sul, que foi muito positivo. Inclusive, foi falado a questão da criação de uma casa, da Casa dos Artistas, né? Exatamente. Eu acho assim, as pessoas quando chegam numa certa idade, ainda mais nós brasileiros, que a nossa expectativa de vida aumenta a cada dia que passa, né? Antigamente, na década de 70, as pessoas, a média, a faixa etária era de 48 anos, 52. Hoje as pessoas estão se divertindo, jogando futebol aos 75. Você vai no Rádio Clube, tem gente lá com 80 anos brincando de futebol, não é verdade? Fazendo academia. Então, a realidade é outra. E essas pessoas, muitas delas, às vezes, sequeladas de um AVC isquêmico ou de um outro tipo de patologia, eles ficam totalmente sem sair de casa. Isso vem depressão, que infelizmente acaba levando até suicídio. Nós temos um alto índice de pessoas que
tiram as suas vidas já numa idade avançada. Então, eu propus a possibilidade do governo criar a Casa do Artista para que aqueles que não têm uma família consolidada, aqueles que, de repente, não têm nenhuma casa, tenham um ambiente para ele estar junto com seus colegas de profissão para poder continuar a vida. Como já tem São Paulo, tem no Rio de Janeiro, por que não a gente não criarmos aqui a Casa do Artista? Essas pessoas que deram tantas alegrias, né, e que contribuíram tanto para o desenvolvimento cultural e artístico do nosso Estado. Então, este foi um outro tema que a gente discutiu nessa sessão e encaminhamos como proposta. É legal, né? As audiências públicas, elas são um instrumento muito interessante da Assembleia Legislativa e sempre trazem frutos, né? Frutos concretos. Com certeza. E, deputado, o senhor mencionou sobre a questão do suicídio aí, né? Sobre uma das prevenções que a gente pretende fazer com a Casa dos Artistas, mas isso pode se espalhar para outros setores, né? O senhor também tem um trabalho voltado para a prevenção do suicídio e também da violência contra a mulher. Isso aí passa, de alguma forma, pela sua bandeira da educação? Com certeza. Isso aí eu desde algum tempo que a gente trabalha nessa área de prevenção. Eu, quando fui presidente da Associação de Moradores, a gente tinha uma escolinha de futebol no contraturno. Então, eu, como educador, eu sempre entendi que criança e adolescente ele precisa, no contraturno, estar num lugar seguro e desenvolvendo uma atividade, quer seja no desporto ou da arte. Porque a cabeça vazia, já diziam nossos avós. Não é coisa boa. Não é coisa boa. Nós adultos, a gente pensa tanta coisa. Você imagina uma criança, um adolescente que está naquela fase de formação. E eu lembro que em uma das escolas que eu dei aula, teve uma garota que foi, uma ex-aluna minha, ela foi assassinada por conta das drogas. Uma outra de 15 anos, ela ficou grávida e só descobriu que através, teve um câncer de colo de útero, só descobriu porque ela fez o preventivo. Então, com 15 anos, aquela menina estaria com certeza condenada à morte há 3, 4 anos, que daria metástase e fatalmente perderia a vida muito cedo. E eu, na época, descobri porque eu trabalhava no hospital da Universidade Federal e eu que fazia os laudos. Quando eu vi o nome daquela menina, me chamou a atenção, que era uma aluna minha. Então, a partir daí, eu desenvolvi um projeto como líder comunitário na prevenção através do esporte com os meninos e a medicina preventiva, fruto desse trabalho. Peguei lá um haitiano, 3º ano de medicina, fizemos o perfil epidemiológico através de um questionário para ver que patologia que tinha mais tirado vidas, né, daquela comunidade, dos seus antepassados, para pegar o perfil e, em cima disso, sem nenhum real no bolso, a gente conseguiu convencer 5 médicos e fizemos um trabalho maravilhoso que, com o tempo, criou-se o projeto FMS Vai à Escola, que tem um reconhecimento do MEC, coordenado muito bem pela minha colega Miriam Cora, que está na universidade até hoje. Acho que aposentou agora. Então, a prevenção é tudo. E eu agora, como deputado estadual, nós temos uma equipe do nosso gabinete, que é uma equipe multidisciplinar, que trabalha na perspectiva de dar palestras sobre a prevenção à violência contra a mulher, que trata do assunto que isso mexe muito comigo, porque eu não consigo imaginar, Paulo, como que um homem, como que um cidadão tem a coragem de abusar de um bebê, de uma criança. E este é o crime que mais acontece, e o pior, dentro da própria casa. Então, nós temos a nossa lei de combate à pedofilia, e eu fui presidente do FENASP, que é uma instituição nacional. Eu percorri esse estado com a Damares, que foi ministra, que hoje é senadora, com o Magno Malta. Eu presidi o FENASP do Mato Grosso do Sul e a gente viu muita coisa. E Mato Grosso do Sul, nós temos um alto índice de crianças que estão estupradas. Me parece que no mês de março, a estatística da Secretaria de Justiça é um número terrível. Mais de 1.000 crianças no nosso estado foram abusadas, foram estupradas, porque agora, com a nova lei, tudo é estupro de vulnerável. Né? Não é só o estupro antigo que a gente conheceu. Não é só a violência carnal, física. Né? Tudo está dentro. Tudo é considerado estupro. Exatamente. O Código Penal mudou. Então, é muito triste. E nós criamos essa comissão multidisciplinar, tem psicólogo, tem advogado, tem assistente social, a nossa equipe que leva essas palestras nas escolas, nas associações. Vamos divulgar esse trabalho, deputado. Quem está assistindo aí quiser oferecer uma palestra dessa no seu bairro, só nos procurar. Estamos à disposição, é só ligar no nosso telefone, no gabinete 3389-6354, falar com a Elaine, a nossa chefe de gabinete, que a nossa equipe está à disposição. Isso tem que ser divulgado mesmo. Exatamente, à disposição para ajudar a nossa população. Ou ir
no próprio gabinete do Estou à deputado disposição. Rinaldo Modesto. Estou lá terça, quarta e quinta, certeza, de manhã. Não falta. Não falta a falta. sessão. Não. Deputado, aí. a gente estava falando aqui violência, né, contra a criança, que é a questão da pedofilia, que é uma violência, né? Você também tem um trabalho voltado também às mulheres, né? Que é incluir como disciplina, né? Exatamente. A Lei da Maria da Penha. Isso. A Lei Maria da Penha foi um avanço no nosso Brasil, né? Hoje as medidas protetivas, muitos avanços tivemos e mesmo assim nós temos um estado que é um dos que mais se matam mulher no Brasil. Isso, infelizmente, né? Infelizmente. Lidera isso também fruto, os Paulo, índices de feminicídio. isso também fruto da divulgação, do apoio institucional do governo do Estado, da Assembleia, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria Pública. Então, isso está dando mais um encorajamento para as mulheres fazerem as suas denúncias. Portanto, essa lei que nós criamos, inserimos como disciplina transversal na grade curricular, é para que esse tema não venha a ser discutido só no 8 de março, porque eu entendo que essa questão também passa pela questão cultural. A nossa população ela é muito machista, principalmente nós de Mato Grosso. Aqui tem uma fama, não sei se o Paulo lembra disso, já ouviu falar, a Lei 44, a Lei de Mato Grosso, era resolvida na bala. Então, isso tem uma questão cultural dos nossos antigos, né, sul-mato-grossenses. Então, vai passando essa história de que a mulher é produto do cara, que é um objeto do seu bel prazer. E a população não tem o hábito, né, de conviver com o contraditório. Quando há uma separação, ele conseguir entender isso daí, aí parte para a violência. Então, eu entendo que nós temos que trabalhar na perspectiva de que o aluno, desde as primeiras séries, tem que ser discutido isso, para que quando ele chegar numa certa idade, que vai ter a primeira namorada, ele já entender como que funciona, já lembrar disso daí. Me explicou Exato. Isso. A minha primeira namorada, eu chamava Rose, né? É o nome da sua irmã? O nome da minha irmã. Eu tinha 12 anos de idade quando estava na quinta série, que é natural, no momento da pré-adolescência, isso é natural, não é verdade? Para o garoto, para a menina, essa descoberta. Então, veja bem, um garoto com 12 anos de idade, essa primeira namoradinha dele ele não vai encontrar geralmente no açougue, lá na farmácia, é na escola, é no convívio, ali do dia a dia. É o primeiro ambiente de socialização. Partindo por isso que fala que a escola é a extensão da casa. Então, se esse garoto começa a ser ensinado desde esse momento, olha, a gente tem que amar as pessoas de forma incondicional, o princípio da paz, da promoção da paz, da tolerância, olha, nós não podemos ofender ninguém, não pode ter o bullying, tem que ter o respeito, existe uma lei que se você agredir uma mulher, você vai para a cadeia. Esse garoto, ele vai crescer com uma outra cabeça, e isso tem um tempo. Por isso que eu sempre digo, se um menino que é criado por uma mulher ou pela mãe, 90% no mínimo é pela mãe, pela madrinha, pela tia, pela avó. Por que esse garoto, quando cresce, ele fica revoltado com a companheira, que é mulher? Esqueceu que tem mãe. Não é verdade, Paulo? Então, foi uma lei importante e hoje todos os professores do Mato Grosso do Sul estão habilitados, não é verdade, para discutir esse assunto como disciplina transversal. Por que transversal? Porque a gente não tem a prerrogativa de criar uma disciplina, somente o MEC, né? Exatamente. Mas como tema transversal a gente pode fazer, e foi o que eu fiz, o governador sancionou, e eu espero que os professores estejam realmente fazendo bom uso dessa lei. Com certeza, deputado, que é um tema bem necessário mesmo. Maravilha, né? A gente não imagina, às vezes, só durante a entrevista que a gente vai aprendendo a riqueza do trabalho dos deputados estaduais. Exatamente. Né, e falando em riqueza, a gente também quer falar sobre esportes. Quando a gente pensa em esporte, também é relacionada à educação, né? O senhor apresentou também uma proposta que combate aí o racismo nas arenas. Exatamente. O esporte é prevenção, esporte é educação, esporte é saúde, Exatamente. né? E cada vez mais a gente tem que se exercitar, porque o sedentarismo leva a outras situações terríveis de doença. Nós fizemos essa lei, né, para que nos estádios, nas associações esportivas, realmente seja combatida de forma veementemente essa questão tão terrível, que a gente não pode, por conta da cor da pele, ser tratado diferente. E
tudo isso provocado, né? O racismo é uma coisa que está intrinsecamente ligado também. Quando fala de cultura, Paulo, você vê que é difícil você mudar a cultura de um povo, né? Então, nós conhecemos um pouco da história do nosso país, né? Da população brasileira, como que se deu, e há essa discriminação muito grande no nosso Brasil. O negro, ele é muito discriminado, né? E eu fico, assim, muito triste quando eu vejo alguém tratando a pessoa pela sua cor, pela sua religião. Por uma ignorância, né? Exatamente, pela sua opção sexual. Nós temos que amar as pessoas. Uma falta de educação mesmo, É uma né? falta de educação mesmo. E aí, o que aconteceu com aquele jogador lá, o Vinícius Júnior? Esse é um tema atualíssimo, Nossa, né? Quando a gente fez a pesquisa e descobriu esse projeto, imediatamente eu lembrei do Vinícius Júnior na Espanha. Exatamente, e isso mexeu no mundo inteiro, Sim. né? E mesmo assim, vira e mexe, você vê nos estádios. Agora, poucos dias, né? Houve lá mais 2 casos de pessoas imitando lá o macaco. Então, nós temos que trabalhar na perspectiva da promoção da paz, da tolerância, do amor ao próximo de forma incondicional. E essa lei, que já foi aprovada na casa, né? Eu acho que vai ser assim mais um instrumento para a gente combater esse crime terrível que nós temos que repudiar de forma veementemente. Show de bola, muito boa essa reflexão final aqui do nosso entrevistado de hoje, Exatamente, Paulo. Deputado, metas, trabalhos futuros aí na comissão? Tem algum que já está, algum projeto? A gente falou tudo que foi feito até agora, né? Mas o que vai ser feito aí nesse segundo ano de presidência da comissão? Eu tenho um desejo, como eu falei do esporte, de abranger também essa questão dos grandes expoentes, sabe, Janaína, que deram tantas alegrias, né? Eu sou apaixonado pelo futebol. O meu sonho era ser jogador de futebol, né, profissional. Não, na verdade, eu jogo do meio para frente ali, qualquer posição. Então, a gente ia jogar no mesmo time, porque eu sempre fui goleiro. Eu fui da seleção da Universidade Federal, né, fomos campeões do Centro-Oeste entre as universidades federal. E falando nesse tema, eu lembro que um dos jogos mais importantes que eu fiz foi a preliminar de Corinthians Internacional em 87, no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, Morenão, portas abertas, de graça o ingresso. Deve ter sido uma festa. Foi maravilhoso. E eu joguei no comercial 6 meses, né, no período que eu saí da aeronáutica, fiquei treinando 6 meses, mas não cheguei... Estou sabendo disso só agora. Não cheguei a me profissionalizar. Inclusive, essa semana eu visitei um amigo, que foi o nosso técnico, né, que jogou no São Paulo, jogou no Corinthians, jogou no Ferroviário e jogou com o Pelé durante 1 ano, que é o mestre Gonçalves. Estive na casa dele agora, semana passada, o Gonçalves, que jogou com o Pelé ao lado dele. Inclusive, ele foi homenageado no Rio de Janeiro, lá, porque eles serviram junto da seleção do Exército. Então, eles jogaram juntos. Caramba, que 1 ano. Hein? É uma coisa que eu acho que vocês poderiam um dia fazer uma entrevista. Ele jogou 1 ano com o Pelé. Olha. E eu fui fazer uma visita. Então, ele foi nosso técnico. Mas era uma fase muito difícil do comercial e eu entrei na Universidade Federal em 85, né? Eu recém estava aqui sozinho em Campo Grande, minha família lá. E foi através desse emprego na universidade que eu trouxe toda a minha família. Então, voltando aqui na sua pergunta em relação ao esporte, eu quero fazer uma audiência. Eu creio que essas pessoas, tem aí o Copeu, que jogou com o Pelé também no Santos, jogou no Palmeiras, todos aí com 80 anos de idade, 81, o Gonçalves tem 83, nasceu no mesmo ano que o Pelé nasceu, em 1940. Então, acho que eu tenho essa ideia de fazer uma audiência também com esse pessoal, porque muitos deles estão precisando de ajuda. Então, eu acho que nós não podemos esquecer daqueles que ajudaram a construir o nosso Estado, quer seja na área política, quer seja na área cultural, na área da educação, que às vezes no final da vida, precisando do apoio do setor público. Muitos deles que foram famosos, Paulo, hoje vivem com um salário mínimo. Isso é muito triste mesmo, mas eu tenho certeza que essa audiência vai ser um sucesso igual Todas, a primeira audiência. Vai ser o segundo tesouro, positivas. né? A gente falou do Tesouro da Arte, a gente vai fazer uma audiência, vai assistir uma audiência de grande sucesso do Tesouro do Esporte. Exatamente. Isso, vai ser mais um passo aí significativo aí que a casa vai dar através da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Mandato do nosso deputado, que é o nosso entrevistado de hoje, no Por Dentro do Legislativo, a quem a gente agradece muito a participação. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Paulo, pelo espaço. Obrigado, Janaína. Obrigado aí a nossa mesa diretora e, de forma muito especial, obrigado a você que teve a paciência de nos ouvir esse tempo todo.
Espero que a gente possa construir um Estado cada vez melhor, mais justo, mais fraterno e mais solidário. Que Deus abençoe a todos nós. É isso aí, deputado. A gente que agradece, a gente deseja também que o senhor faça um bom trabalho aí na comissão. Com certeza. Né? E é isso, gente. A Por Dentro do Legislativo fica por aqui, mas para assistir esse programa, basta o quê, Paulo? Olha, você está acostumado a assistir a gente pelo YouTube, pelas mídias sociais, pela TV fechada, mas a gente tem uma novidade, está acontecendo enquanto a gente grava esse programa agora, né, Janaína? Exatamente. A TV está com o sinal aberto. A TV Legislativa de Mato Grosso do Sul agora pode ser conferida pelo canal 7.2. Mas é só a TV? Não, tem a Rádio FM. A Rádio FM, a Rádio Assembleia também é FM agora, 105.5. Então você pode ver o Por Dentro do Legislativo, pode ver as sessões plenárias, as reuniões da Comissão de Educação por esses 2 novos canais. E também pode acessar as nossas mídias sociais. Isso aí. A gente se vê no próximo encontro. Até lá. Até lá. Continue acompanhando a TV Assembleia. Thank you.